volta no terceiro bloco com Renata Colombieschi revelando tudo sobre jornalismo, sobre as reportagens e essa doçura de pessoa. Renata, você acredita que a imaturidade de muitas pessoas presume que a vida, você já meio que me falou isso, mas presume que a vida do jornalista se dá por conta apenas de viagens, aparições, glamour, status social, enfim. Olha, como que você acha isso? Acho que é bastante maturidade, ou assim, vou até usar uma palavra forte, ignorância, que é não conhecer os bastidores, né? Não no sentido pejorativo, mas é de realmente desconhecer. Entender que é um trabalho que bate ponto e tudo mais. Com certeza. Tem gente que acha que, por exemplo, o apresentador só chega na hora do jornal, é maquiado antes e apresenta e senta e vai para casa cuidar dos filhos. Não. É pra festa. Para festa da alta sociedade. Não, a gente tem vida. E assim, por exemplo, repórter, né, que é a minha paixão, é de sol a sol, realmente. Vocês não veem a gente com bota ali na TV, entendeu? No meio da enchente, no meio do incêndio, no meio de todo tipo de situação. Então, assim, nós temos uma carga horária e se precisar passar do horário porque aconteceu algum factual, que é o que a gente chama, né, que é alguma coisa imprevista, nós estamos ali à disposição. Então, assim, não é só aquele glamour de aparecer, tem muito trabalho por trás. Tem muita dedicação, tem um momento de você fazer o texto, de você se inspirar. Porque eu não gosto de escrever qualquer coisa, não. Eu gosto de escrever quando eu tenho certeza. E aí eu escrevo pensando em quem está lá do outro lado. Eu penso assim, como as pessoas vão receber aquela mensagem. Entendeu? Quem vai estar lá no sofá, vai estar no escritório, vai estar ouvindo, sei lá, no celular. De qualquer maneira, assim, eu penso como isso vai chegar até a pessoa. E você acredita que muitas pessoas ainda hoje escolhem a profissão como uma maneira de ficar famosa, de aparecer na televisão? Assim, claro. Estou na televisão. Tem muito aquela coisa de status, né? Eu sou da TVT, porque a gente ganha um sobrenome, a Renata da TVT. Né? De repente, você ganha um sobrenome, então você é conhecida por essa referência. Eu diria para essas pessoas mudarem de ideia se elas não tiverem talento, se elas não tiverem garra e se elas não tiverem paixão pela profissão. Porque não é bem assim, né? Tem que ter uma doação muito grande. Porque às vezes fica longe da família, tem toda uma situação ali que a pessoa tem que ponderar bastante antes de escolher. A mídia, né, a televisão, é um canal muito rápido, né, de informação. Você falou, você formou. Né? Muitas vezes informou, mas formou também uma opinião. Como que você classifica as pessoas que não só jornalistas, mas quem está por trás das câmeras, aliás, pela frente das câmeras, dando uma informação, colocando algo em voga e que vai muitas vezes deturpar até uma sociedade, uma opinião, porque muitas vezes o que eu vejo são as pessoas dando muita a minha opinião, né? Falando muito na primeira pessoa. As pessoas pararam de falar. Eu escrevi muito tempo para jornal, eu me preocupava muito de escrever na terceira pessoa, para quando fosse a minha opinião, as pessoas podiam saber. Diferenciar. Né? E hoje eu percebo que existe muito, é um egocentrismo mesmo, né? Eu sou jornalista, eu sou repórter, então, olha, ou um apresentador, né? Olha, use o shampoo fulano de tal, né? Compre tal, ou então faz esses comentários, porque a Bolsa de Valores caiu, então não vamos mais, né? Não tem propriedade do assunto. Como que a gente pode entender e o que seria viável nesse mercado para que isso não acontecesse? Porque não tem como... o público lá em casa, ele pode selecionar um pouquinho do que ele vê. Sim. Mas a grande massa não. Ela recebe apenas, né? Eu acho assim, nos últimos anos a gente vem notando uma tendência de humanização do jornalismo. Então, aquela coisa do jornalista sisudo,
atrás de um terno, de uma gravata, ainda usamos, mas aquela coisa mais formal, distante, engessada, isso está se quebrando, isso está se transformando a todo momento. E por isso que você está percebendo mais a primeira pessoa, porque está humanizando a pessoa que está passando a notícia. Mas será que não, aí eu acho perfeito humanizar. Entendeu? Mas humanizar agora. Com responsabilidade. Sim, com responsabilidade. Mas humanizar não significa, Renata, ser absoluto no que está falando. Você me entende? Porque tem muitas vezes que o jornalista, né, ou o apresentador é muito absoluto naquilo que faz, né? Você às vezes pega um programa dominical e você fica bobo de ver, né? Ele fala com tanta propriedade, as pessoas falam com tanta propriedade de um assunto e você, quem está ali em casa acredita naquilo, né? Você está falando do programa dominical, mas jornalístico? Não, jornalístico, de auditório, enfim, né? Eu tô fazendo a mídia, né? A mídia, não tô assim, ou esse ou aquele. E isso não é só em canal aberto, não, em canal fechado também, entendeu? Olha, então, jornalismo a gente sabe que preza por aquela questão de ser neutro. Você realmente não pode enfatizar muito a sua opinião, a não ser que você esclareça. Olha, a gente dá opiniões neutras a respeito dos assuntos, mais vagas, assim. Ou então, cobrança, porque o nosso microfone tem o poder de cobrar. É o quarto poder. Então, assim... Mas depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho assim, como eu falei, é o processo da humanização. Então, acaba que talvez você, por ser crítico, entenda dessa maneira, que há um egocentrismo, né, que parece que a pessoa está trazendo para si. O que não pode acontecer é o jornalista virar notícia. Tá? E às vezes eu tomo cuidado, porque parece que a gente quer se aparecer demais também, né? Tá, mas aí quando você fala assim, é o quarto poder, eu acho perfeito. Quando nós podemos falar e podemos, no teatro, na televisão, eu já fui tirado do palco por censura. Eu fui estrear um espetáculo, tinha 13 anos, e o promotor me tirou do palco por censura mesmo. Então, eu já passei por isso, não faz tanto tempo. E aí é horrível, porque você está fazendo um trabalho e você sai do palco, né, tirado pela censura. Mas o que eu vejo hoje é assim, primeiro, existe uma sátira muito grande misturada com o jornalismo. Existem programas de humor que faz uma... Aí você não sabe se você está vendo jornalismo ou se você está vendo palhaçada, né? Não é? Ele é direto. E aí você, eu acho que o quarto poder, e concordo que é a voz do povo e que tem que ser falado. Mas você percebe que muitas vezes o jornalista também se intitula o dono mais uma vez eu vou falar, da verdade. Às vezes aquele político ou aquela obra que está acontecendo não é bem aquilo que o jornalista está falando, uma sociedade está vendo, mas na visão do jornalista é aquilo, ele impõe que é daquele jeito, e tudo bem, e aí quem está em casa tem que aceitar que é aquilo. Olha, eu acho assim, não personifique tudo no jornalista também. Porque, assim, existe uma opinião editorial por trás do jornalista, tá? A gente não fala as coisas em vão, existe uma decisão, um contexto, um caminho a se seguir. Eu não posso chegar lá e falar qualquer coisa também, entendeu? Mas quando é ao vivo a gente vê umas coisas, né? Você sabe que a gente vê. Não, eu digo assim, por exemplo, o que me aflige, porque assim, às vezes, vamos para noticiários internacionais, tá? Às vezes está ali, você está vendo, foi bombardeado o consulado dos Estados Unidos na Líbia, né? E aí, ok, você viu que foi bombardeado, bom, registrou. Está registrado, ele deu a notícia. Só que daí vem um comentário. Porque teve um civil que passou e levou uma pedrada, e aí começa a ter um desdobramento, digamos assim,
que não leva a nada, a não ser a opinião, que muitas vezes é precisa daquele jornalista, mas muitas vezes ela se faz desnecessária e causa, muitas vezes, uma revolta. Entendeu? Ela pode causar, muitas vezes, uma revolta até num país, porque foi falado aquilo. Você entende? Tem que ter responsabilidade. Você entendeu? Eu joguei bem longe, para ficar uma coisa longe da gente, para você entender o contexto. Porque eu não estou falando daquele jornalista que estava dentro daquele supermercado e falou uma bobagemzinha ali, mas atingiu meia dúzia. Estou falando do que atingiu uma grande massa, né? Por exemplo, agora, quando tem algum problema, recentemente teve na Bahia da greve dos policiais militares, às vezes você vê uma notícia que realmente procede, né? E depois você vê o jornalista falando bobagens. Quando teve recentemente também o naufrágio do navio Costa Concórdia, para quem viaja, para quem é acostumado a fazer cruzeiro, sabe que tudo aquilo que foi mostrado, tudo aquilo que foi fantasiado, não é aquilo. Entendeu? Sabe? E aí deixa uma humanidade desesperada, com medo agora, entendeu? E se acredita no fim do mundo, e daí já fazem, jornalista fazendo uma analogia com o dia do que afundou, teve o naufrágio do Costa Concórdia com o Titanic. Gente, de jornalista virou vidente. Você entendeu? Veja bem, eu não estou criticando. Eu estou... É uma insatisfação sua. Assim, não, eu estou tentando entender isso. Entendeu? Eu estou tentando entender na frente de uma... E por que eu estou falando esse assunto com você? Porque você tem essa responsabilidade. Obrigada. Você entendeu? Você é verdadeira no que você faz. Você dá a notícia, você faz a notícia acontecer da maneira que ela é, entendeu? Olha, eu acho assim, quando a gente vai dar uma notícia, independentemente se é regional, se é estadual, se é nacional, pelo menos a emissora para a qual eu trabalho, ela tenta desdobrar o assunto, dependendo da importância da notícia. Então, é por isso que você vê, de repente, comentaristas desdobrando, tentando trazer mais informações para que aquilo seja melhor entendido. Talvez você não receba isso também, acho desnecessário. Mas talvez para outra pessoa que não teve acesso a um jornal impresso, seja importante. Entendeu? Então, essa é a maneira de tentar aprofundar, já que a TV ela tem um tempo muito curto. As matérias são de 2 minutos, 3, estourando. Então, assim, é um momento muito curto, então a gente precisa ser preciso mesmo. De repente, um comentarista agrega uma informação, uma opinião, né? Traz uma luz para um outro lado. O trabalho jornalístico hoje é maravilhoso. Maravilhoso assim, porque outro dia você está às vezes assistindo televisão, maravilhoso, é duro da gente falar por essa questão. Às vezes você está vendo assim, um míssil foi lançado, mas você já está vendo o míssil, o repórter está lá pegando aquilo e trazendo à tona. Isso é maravilhoso. Nós reportamos. Chega a emocionar, você está entendendo? Entendeu? Então existe esse lado sério, existe. É muito bom, é muito bom. Você está dentro. A vida hoje está acontecendo aqui, você já tá na sua televisão. Exatamente. Né? Se você dormir com a televisão ligada, você está recebendo notícia o tempo todo, né? Verdade. Então, isso é fantástico. Mas é isso que talvez eu tente entender, porque assim, eu acho que como civil, né, como um cidadão comum, nós precisamos ter essa credibilidade no repórter, no jornalista. Você entendeu? É uma coisa de confiabilidade mesmo. Né? É uma coisa que nós... isso não é longe. Quando tocava a musiquinha do Jornal Nacional... família se gente, o que aconteceu? Todo mundo já corria para... plantão, né? Plantão, Vixe, né? Quem morreu? O que aconteceu? Até hoje é assim, entendeu? Né? Mas era uma coisa assim, entendeu? E a gente... Apreensiva. Né? Verdade. Sabe? Porque o Brasil parava, porque é uma coisa que... Né? Marca, né? Eu entendo o que você está falando. Você entendeu? Eu entendo. Mas nós vamos terminar de entender isso. Estamos terminando o terceiro bloco
com Renata Colombieschi revelando e já voltamos.